Oi pessoal, aqui é a Meli Melo, do canal 24 Horas com Deus. Enquanto eu assisti o primeiro vídeo falando sobre batismo, sobre águas fluindo dentro de nós como rios de águas vivas, eu me lembrei que uma pessoa só consegue fazer isso quando brota um profundo arrependimento nela. Arrependimento baseado em quê? Na verdade, neste mundo nós não temos referências de valores morais, de um valor moral certo. Mas a Bíblia, ela se autodenomina a palavra de Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por meio de mim. O homem, no início da Bíblia, no livro de Gênesis, o homem pecou. Por causa do pecado do homem, ele se tornou, ele passou a ter uma necessidade da reconexão com Deus, que ele perdeu no Éden, da reconexão com a vida que fluía nele, através dele, sem ele perceber, no Éden, uma vida naturalmente espiritual. O homem perdeu quando desobedeceu a Deus. Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar do arrependimento. E o homem começou a viver uma vida na força do braço, na carne, e manifestar treva em suas atitudes. Pensamentos obscuros, egoístas, egocêntricos. E esses pensamentos trazem ações desastrosas, onde o outro se torna o meu último lugar de escolha, e o meu eu, o meu ego, o primeiro lugar e a base das minhas escolhas. A vida no espírito, a proposta dela é fundamentada no amor, onde eu morro para mim mesmo. Quando eu nasço para a nova criatura, eu nasço para o amor. A Bíblia diz assim no livro de Romanos: e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, o que isso tem a ver com arrependimento? Acontece que a Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender das nossas obras antigas, baseadas totalmente no ego. Uma criança, ela está no clímax da manifestação egocêntrica dela aos 3 anos e meio de idade. A psicologia do desenvolvimento prova isso. O estudo da psicologia, quando estuda o desenvolvimento humano, aos 3 anos e meio de idade, mais ou menos, a criança está manifestando o auge do egocentrismo. Ela não consegue dividir. Então você vê a natureza humana no seu ápice. Ela não consegue dividir, ela não consegue emprestar, ela quer atenção só para ela quer carinho só para ela exige cuidados só para ela, e ela fica muito frustrada se ela não consegue o que ela quer. E uma pessoa que se desenvolveu moralmente, psicologicamente, quanto mais altruísmo, mais amor, mais no próximo ela consegue pensar e agir, mas de maneira equilibrada, sabendo que eu posso viver bem, e porque eu vivo bem, eu também quero que o meu próximo viva bem. Essa maneira equilibrada de viver só se dá por meio de revelação e arrependimento. Nós estamos falando de arrependimento hoje, agora, e que me veio isso à mente muito forte. O que é se arrepender? Pelo dicionário Aurélio, se arrepender é mudança de parecer e proceder, ou seja, mudança na mente e nas minhas atitudes, nas minhas ações. Você sabe que uma pessoa se arrependeu de algo quando ela demonstra, comprova e prova isso nas suas ações. Não existe arrependimento pela boca, existe arrependimento por meio de conduta. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Eu sei que uma pessoa se arrependeu porque a fala dela, o tipo de fala dela, o tipo de expressão dela está mais amoroso, está mais dominado no que eu digo, contido, cheio de domínio próprio. A fala dela está mais leal, a fala dela está mais amorosa, está mais fiel, está mais alegre. A pessoa manifestou
arrependimento da velha criatura, que é totalmente contrária ao fruto do Espírito operando dentro de nós. Mas falamos disso uma outra hora. Então, o arrependimento, ele se dá quando cai a ficha que você está vivendo de uma maneira totalmente egocêntrica e que as suas escolhas até hoje não te levaram a nada. Então você confessa que depende completamente de Deus. Só que a Bíblia também relata que o Espírito Santo veio para 3 funções no aspecto de arrependimento. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é a vida egocêntrica que vivíamos na carne. A justiça é toda a obra redentora que Cristo fez na cruz até a consumação de todas as coisas para a glória eterna. Essa é a justiça de Deus manifesta por intermédio do seu Filho, que tem peso de eternidade, e veio nos convencer do juízo, que um dia Deus julgará todas as coisas, que existe um juiz e uma vida eterna que vai ser manifesta por meio de um julgamento. Todos nós estaremos perante um tribunal um dia dando conta de tudo que fizemos nessa existência. E para eu acreditar em tudo isso, o que eu faço? Você precisa da intervenção divina do Espírito Santo. Se ele não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você não consegue viver a vida no Espírito. Aí é o começo da vida de arrependimento. Então, aquele sepultamento que é manifesto por meio do descer as águas e nascer para a nova vida, que é o subir as águas do batismo, ele só tem um efeito sobrenatural e miraculoso se o Espírito Santo estiver envolvido. Você pode fazer na sua casa mesmo uma oração. Deus, eu ouvi aquela moça, Meli, na internet, falando sobre um tal de Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, uma vida espiritual, um batismo no Espírito por meio da água. Como é que isso acontece? Se você for corajoso, faça essa oração. Espírito Santo, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer do fundo do meu coração. Venha me convencer a respeito do meu pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo, em nome de Jesus. Faça essa oração. Uma obra miraculosa vai começar na sua vida. Essa oração, acho que é a oração mais poderosa que existe em toda a face da terra, no que diz respeito à transformação de um ser humano. E a sua vida nunca mais será a mesma. Faça com todo o seu coração. Se algo estiver incomodando você, enquanto eu libero essas palavras, Deus abençoe ricamente. A meditação de hoje é sobre arrependimento, mudança de proceder e parecer. E eu só consigo essa transformação se o Espírito Santo me convencer a respeito do pecado, da justiça, do juízo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para concluí-la até o dia de Cristo, que é o retorno do nosso Senhor Jesus, para resgate de todos aqueles que creem. Deus abençoe você ricamente. Shalom. Aqui é a Meli Melo, no canal 24 Horas com Deus.